A paz de Deus com todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Família Romana em Portugal. Hoje eu resolvi abrir meu coração e responder algumas perguntas das pessoais que eu venho recebendo diariamente aqui no canal. Meu nome é Tereza Cristina, sou brasileira, sou casada com um brasileiro. Ele é descendente de italiano e descendente de portugueses da região de Açores. E somos pais do Felipe Abraão, de 9 anos, e da Alice Cristina, de 2 aninhos. Nós moramos por mais de 30 anos em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Nós praticamente nascemos naquela região. Meu esposo nasceu em Osasco e se mudou para Barragem. E eu nasci em Santa Branca e nos mudamos. Meus pais se mudaram para lá quando eu tinha 9 meses de idade, para a região do Recanto Campo Belo, onde eu vivi por mais de 30 anos. Eu sou a mais velha de 7 irmãos e meu esposo Felipe é o 6º de 9 irmãos. Muitos perguntam de qual religião eu sou. Quem assiste o meu canal há bastante tempo já sabe que nós servimos a Deus na congregação cristã, mais conhecida como CCB, mas eu não tenho nada contra nenhuma religião, pelo contrário, são todos muito bem-vindos ao meu canal. A nossa religião segue a Jesus Cristo e um dos seus mandamentos é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E é isso que eu tenho procurado fazer. Por que você escolheu Portugal? Então, eu digo que não foi eu que escolhi Portugal, foi Deus que escolheu para nós. Eu nunca tive desejo de sair do Brasil, eu nunca tive desejo de morar fora. E Deus permitiu que nós tivéssemos muitas decepções no Brasil, que nós apanhasse bastante, para que a gente pudesse desapegar. Porque eu sempre falava, aqui é minha pátria, aqui é o meu país, aqui é a minha terra, eu não saio daqui, da minha pátria, da minha terra. Eu jamais vou sair daqui. E Deus permitiu muitas decepções, muitas frustrações, muita pancada, nós apanhamos bastante da vida para que nós desapegasse de tudo isso. Porque a nossa pátria não está aqui na terra, a nossa pátria está no céu. E foi diante de tantas decepções que nós desapegamos, né? Tiramos o Brasil do nosso coração e deste mundo mais nada eu espero, porque a minha pátria está no céu. Próxima pergunta. Você sabe tocar algum instrumento? Sim, eu sei tocar órgão. Órgão é diferente de piano, né? Acho que a diferença de órgão para piano é o número de teclas e o preço, né? Se alguém souber a diferença de órgão para piano, coloque aí no comentário, porque eu acho que a diferença só é essa, é o preço e o número de teclas. E eu comecei a estudar piano com a idade de 9 anos para ser organista na Congregação Cristã do Brasil. E meu pai foi na Casas Bahia, comprou um teclado para mim, financiado, para que eu pudesse aprender. E eu comecei a estudar com a irmã Terezinha, que era caseira lá no Colônia, na igreja do Colônia, e ela dava aula gratuitas para as meninas daquela região. Mas o Colônia, da minha casa, a distância do Colônia da minha casa é praticamente 37 quilômetros. E nós não tínhamos dinheiro para ir para aquele lugar. E para chegar até a casa, até a igreja do Colônia, nós tínhamos que pegar o ônibus do Marcilac, que passava acho que de meia em meia hora, era um ônibus de lata bem antigo naquela época, e só tinha ele que levava para o Colônia, né, que passava na frente da congregação. Ia eu e mais 2 meninas, né, filhas das irmãs vizinhas nossa, e nós íamos para a avenida a pé, descia até a estrada para pegar o Marcilac, e tínhamos que pedir carona porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a passagem. E mesmo assim, nós íamos, né, com muita determinação, e muitas das vezes que a gente entrava no ônibus, a gente pedia para passar por baixo da catraca e tinha cobrador que deixava, né, depois as catracas foram até embaixo, né, estendida até embaixo para que a gente não pedisse para passar, mas mesmo assim, na época as catracas eram alto, um pouquinho alto, dava pra gente sim. Eu era pequenininha, né, magrinha, tinha 9 aninhos para 10 anos e passava por baixo, eu e as meninas, eu, a Carol e a Karina. E eu lembro que muitas das vezes os cobradores não deixavam a gente passar e fazia nós descer do ônibus. Nós tínhamos que ficar mais meia hora esperando o próximo ônibus. Mas a gente nunca desistiu de estudar. Nós íamos toda quinta-feira pro Colônia.
E eu só parei de estudar porque a irmã Terezinha foi embora, né? Deus mandou ela em missão para Minas Gerais, para ensinar pessoas mais necessitadas ainda lá no interior de Minas. Por isso que nós paramos de estudar. Eu tinha na época uns 10 anos de idade. Depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, trabalhar, eu comecei a pagar as aulas de música. E com meus 16 anos eu parei, abandonei a aula de música, abandonei a graça de Deus, né? Eu já contei essa história aqui no canal. Sofri bastante na mão do inimigo, mas Deus, com sua infinita misericórdia, me resgatou e me trouxe novamente para sentar no banco dos escolhidos. É um privilégio muito grande. Eu não tenho nem o merecimento, nem uma capacidade. Mas Deus tem tido infinita misericórdia com a minha alma até o presente momento. E muitas vezes eu chegava lá e não sabia passar nada da lição. Mas a irmã Terezinha, com seu amor, com a sua paciência, ela passava nós para a próxima fase, porque ela sabia, né, que se ela reprovasse nós ia ser desmotivado, porque ela via o esforço que nós fazíamos para chegar mais de 37 quilômetros, né, 30 minutos de ônibus para ir, 30 para voltar até a casa dela, né? Então ela nos passava para a próxima fase e foi assim que durou praticamente um ano. E eu também tive muita vontade de aprender violão, mas nunca consegui. A minha família toda, praticamente todos os meus irmãos são músicos, porque meu pai é encarregado de orquestra na congregação cristã e nós fazemos parte da maior orquestra do mundo, que é a orquestra da congregação cristã no Brasil. Se vocês pesquisarem, vão ver que é a maior orquestra do mundo. E meu irmão mais velho sabe tocar violino, ele fez faculdade na Tom Jobim, né, conservatório. Minha irmã sabe tocar órgão, o outro irmão toca sax baritone, e o outro toca pocket, que é tipo um pistão. E meu pai toca trombone. E meu filho, Felipe Abraão, começou a estudar música aqui em Portugal, aulas de música gratuitas, que a nossa religião oferece, aulas gratuitas para homens e mulheres, mas devido à pandemia, as aulas foram suspensas. Mas sim, a congregação aqui em Portugal oferece aulas de música gratuitas para homens e mulheres para aprender qualquer tipo de instrumento. Próxima pergunta. Quanto tempo você dirige e desde quando? Eu dirijo desde os meus 16 anos, quando meu pai começou a me ensinar no Fusca que ele tinha. E quando eu completei 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a minha carta de condução. Fui lá, paguei, era R$500 na época para tirar a carta da categoria A e B, que é moto e carro. Parcelei em 10 vezes de 50, que naquela época o salário mínimo era R$522, né? R$500 uma carta era muito caro. E assim que eu peguei minha carta de condução, eu comprei um Fusca, que na época era do Celso. O Fusca tava muito bonito, só que aí começou a dar muito problema. O Fusca quebrava o tempo todo, a bobina esquentava, morria no meio da estrada, né? Era só por Jesus. E ali eu passei o Fusca para frente, meu pai ficou com o Fusca. E eu desenvolvi um bloqueio muito grande, porque quando eu comecei a conduzir, um dia eu estava dirigindo também o mesmo Fusca, eu quase entrei no muro de uma escola. E era saída de escola, eu dou graças a Deus que não tinha nenhuma criança parada naquele muro. E era um muro que vivia cheio de crianças, cheio de adolescente parado. E ali eu encostei no muro, se tivesse alguma criança eu teria, causado a morte dessa pessoa. E Deus livrou, então eu fiquei muito traumatizada, porque eu não sabia dirigir, carro duro, o Fusca era muito duro. E aí meu pai acabou ficando com o Fusca, e um dia ele dirigindo esse Fusca, o Fusca soltou o volante numa curva e capotou. Graças a Deus não feriu ninguém, nem meu pai saiu ferido, mas o Fusca, ficou partido, não prestou mais. E quando eu estava grávida, meu esposo capotou o carro comigo dentro, grávida do Felipe Abraão, estava com 4 meses. Aí eu fiquei mais traumatizada ainda, e para piorar, no mês seguinte, a minha irmã dirigindo o Golzinho do meu pai, vermelho, veio um motoqueiro, bateu na frente do Gol. Graças a Deus não aconteceu nada com o motociclista, mas acabou com a frente do Golzinho do meu pai. E aí que eu fiquei mais traumatizada ainda. Então eu desenvolvi um bloqueio muito grande, no Brasil, eu não conseguia dirigir. Quando eu ouvia um barulho de moto, já me dava pânico, eu tremia toda quando tinha que dirigir ali em São Paulo. É uma loucura dirigir no trânsito de São Paulo. Eu nunca peguei mais do que o Grajaú ali. Eu só fui até o Grajaú e voltava, porque eu não conseguia dirigir mais nas estradas. Nunca peguei a 23, nunca peguei autoestrada, nunca peguei rodovia, nada no Brasil. Eu tinha muito pânico. E quando eu cheguei aqui, Deus preparou que nós viemos morar nessa aldeia, mas para viver em aldeia tem que ter um carro.
para resolver qualquer coisa, para ir no médico, para ir no dentista. E o carro aqui na garagem, e a chave, e eu não conseguia sair de dentro da aldeia. No máximo que eu dirigia era aqui dentro, né, da aldeia. E aí um dia eu vi uma frase, né, que dizia assim: quem aprende não depende. E eu falei, nossa, é verdade, se eu aprender eu não vou depender mais. Se eu dependia do meu esposo é para me levar no dentista. E eu tinha muito medo de sair aqui da aldeia, porque para sair daqui para os outros concelhos eu tenho que pegar a autoestrada que tem aqui na frente, que é a IC2. É como se fosse uma rodovia lá no Brasil, uma BR. Passa muitos caminhões, muitos carreta. É a estrada que liga Lisboa até o Porto. E eu tinha até pânico só de pensar em entrar nessa autoestrada. E teve um dia que eu peguei o carro aqui e falei assim, hoje eu vou entrar. Peguei o carro, fui com medo mesmo. E depois desse dia, nunca mais parei. Né? Quem aprende não depende. E agora eu não dependo mais do meu esposo para me levar para nenhum lugar. Eu mesmo subi dessa aqui, esse Portugal, sozinha, tranquilamente, né? Mas também a diferença é total, né? Aqui em Portugal não tem motos, né? Não tem motociclista do seu lado, os caminhões respeitam, os carros respeitam, graças a Deus, principalmente aqui nessas aldeias, né? O trânsito, aqui não tem trânsito, né? As pessoas andam com mais tranquilidade, mais calma, a gente anda, né? A 30, 40 por hora, no máximo ali 50, não dá nem pra correr aqui nessas aldeias, tem muita curva, então é totalmente diferente dirigir aqui, né? Não tem nem comparação. Próxima pergunta. Você se arrepende de ter saído do Brasil? Não, nem um pouco. Nós saímos do Brasil e deixamos tudo para trás, né? O nosso passado, tudo ficou lá para trás. E é libertador quando você sai do lugar. Você não é mais escravizado, você não é mais dominado, você quebra todos os bloqueios emocionais. Nós vivemos na geração mais fabulosa dos últimos tempos. Com mais tecnologia, é a geração da informação. Mas ao mesmo tempo, é a geração com mais pessoas depressivas, com mais pessoas frustradas, inseguras, reprimidas. Porque é a geração que mais as pessoas têm medo de fracassar. Mas saiba que quem não fracassa, não sai do lugar. Você pretende sair de Portugal? Olha, Portugal é um país muito acolhedor, é um país lindo em todos os sentidos, principalmente se você viver em aldeias onde as pessoas, né, são muito amorosas, muito acolhedoras. Os funcionários de todos os lugares que você vai são pessoas que cresceram aqui. A escola que meu filho estuda tem mais de 60 anos e os funcionários são ex-alunos, né? Todo mundo se conhece, a gente acaba pegando um amor muito grande por todos. Mas os nossos planos são e os de Deus são bem maiores do que o nosso. No meu coração, eu não sairia de Portugal. Se fosse por mim, eu não sairia de Portugal, porque eu gosto muito daqui. Me adaptei muito aqui, sabe? Fui muito bem recebida. Sou apaixonada por esse país. Mas meu esposo, desde o Brasil, ele sempre teve vontade de viver em outros países. E principalmente quando ele pisou na Alemanha, aí surgiu um desejo mais ainda de explorar outros países. E quando nós deixamos Deus no controle da nossa vida, Ele tem sempre o melhor para nós. E depois que você sai da zona de conforto, você dá o primeiro passo, você não quer mais parar. No momento, eu não penso em sair de Portugal, mas futuramente sim. Depois que nós pisamos nesse país, nós passamos a ter uma visão diferente do mundo. Né? Passamos a perceber que é muito mais simples você viver na França, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer outro país do que a gente imagina. E sim, se for da vontade de Deus, futuramente, meu esposo tem desejo de nos mudarmos para outro país, de conhecer outras culturas e para onde meu esposo for, eu vou também, né? Quanto tempo você está em Portugal? Então, vai fazer 2 anos que nós estamos em Portugal. Quando meu esposo chegou aqui, ele ficou deslumbrado, né? Falou, meu Deus, por que nós não viemos para cá 10 anos atrás? Por que nós não viemos assim que nós casamos em 2011? E eu falei para ele, nós não tínhamos estrutura, nem psicológica, emocional e espiritual. Porque nada acontece fora do tempo de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, mas se não é o tempo chegado por Deus, não acontece. Naquela época, se nós tivéssemos vindo para cá, nós não ficaríamos aqui acho que nem um mês. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, nós teríamos desistido. Tenho certeza que nós teríamos voltado para o Brasil. Hoje não, hoje nós temos estrutura. A vida bateu bastante em nós. Hoje nós temos alicerce. Nós fomos fortalecidos através do sofrimento. Nós nos tornamos vencedores em vez de vítimas. Nós usamos todo o sofrimento, toda a dificuldade para crescer e nos tornarmos vitoriosos.
O que mudou na sua vida após a imigração? Tudo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. A nossa mudança de país transformou totalmente a nossa vida. Nós amadurecemos muito, evoluímos. E depois que eu criei esse canal no YouTube e consegui vir aqui contar a minha história, foi libertador. Eu tenho me tornado uma pessoa totalmente diferente. Totalmente desbloqueada emocionalmente. Tirei todo aquele peso, tudo que eu carregava dentro de mim e coloquei para fora. Isso tem me ajudado muito. E através desse canal também, Deus tem proporcionado coisas maravilhosas para nós. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, Deus tem feito muitas obras. E hoje eu consigo ser uma mãe melhor para os meus filhos, eu consigo ser uma esposa melhor para o meu marido. Hoje eu me conecto mais com Deus. Já passaram alguma dificuldade em Portugal? Não. Dificuldade mesmo não, né? Diante das dificuldades que eu já passei no Brasil, aqui em Portugal ainda não. Mas quando eu falei que ia sair do Brasil, muitas pessoas falaram pra gente que nós ia vir pra cá pra passar fome, pra sofrer. E diante de tudo que nós escutava, eu fui buscar a palavra. E Deus falou assim: aonde você colocar as suas mãos, eu colocarei as minhas. Aonde você colocar os seus pés, eu colocarei os meus. A minha benção está sobre a sua cabeça. Vai que eu sou contigo. E quando nós chegamos aqui, logo em seguida, em abril, veio a pandemia. Em abril de 2020, fecharam-se tudo aqui em Portugal. Aqui fechou primeiro do que no Brasil. E ali, diante daquele caos, daquele medo, daquele pânico, a gente não sabia o que estava acontecendo. Meu pai me ligou, desesperado do Brasil, preocupado conosco, com os netos. E meu pai me ligou desesperado, preocupado conosco e com os netos. Ele falou: filha, se você quiser vir embora, fala que eu vou fazer uma vaquinha, vou vender meus terrenos, que eles têm umas terras lá no Brasil. Eu pego um empréstimo, mas eu mando buscar você, seu marido e seus filhos. E eu falei: pai, fica em paz. A empresa em que o Felipe está trabalhando disse que não vai parar. A construção anunciou aqui em Portugal que não vai parar. Então fique em paz. Porque no Brasil, Deus já tinha falado que seria bênção, que seria virada de cativeiro. Eu saí do Brasil com a palavra de Deus sobre a minha cabeça. E no dia seguinte, eu recebi uma compra muito grande da Câmara Municipal às 10 horas da manhã. Isso era em abril. Nós não podíamos sair de casa, as escolas fechadas. Recebi 10 horas da manhã uma carrinha aqui na porta de casa, descarregou uma bela compra com tudo que nós precisávamos para um lar. Desde produtos de higiene, carne, Danone, iogurte, frango, ovo, peixe. A geladeira ficou cheia. A despensa, macarrão, arroz, gel de banho, lixívia, papel higiênico, shampoo, tudo. Quando foi à tarde, Deus preparou um casal de portugueses que nunca pisaram dentro da congregação, que conheceram nós aqui, vieram trazer uma compra para nós, uma bela compra de luva, de máscara, né? Não entraram aqui dentro de casa, só deixou a compra aqui na porta. E eu já estava muito feliz, mandei o vídeo pro meu pai da compra que nós tínhamos recebido da Câmara Municipal. Postei até no grupo de leiria, né? Que eu estava tão feliz com a compra da Câmara Municipal que tinha chegado aqui em casa. E aí veio mais uma compra dos portugueses, de um casal de portugueses. E a obra não parou por aí. Quando foi à noite, eu recebi mais uma compra da Obra da Piedade, da igreja que nós pertencemos. Veio entregar mais uma compra aqui em casa. Nós passamos mais de 60 dias, né, sem sair de casa, só podia circular aqui na aldeia, na rua. Eu saía só para ir no parque do outro lado e voltar, mas teve produtos que durou 60 dias. A minha geladeira ficou transbordando de alimento, meus armários, tudo. Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua palavra se cumpre, pode ser no meio da pandemia, pode ser no meio do que for. Deus falou que era virada de cativeiro, Deus falou que era benção. Deus tinha falado que ia nos abençoar aqui, que não ia faltar nada para nós. E Deus tem cumprido a sua palavra. E ali eu liguei pro meu pai, mandei os vídeos para ele, mandei as fotos, falei: pai, olha a geladeira, olha as compras que Deus preparou, olha tudo. Pode ficar despreocupado que seus netos, sua filha e seus netos estão muito bem nesse país. E hoje eu estou contando isso para vocês saberem que Deus usa daquele que Ele quiser. Quando eu saí do Brasil, muitos disseram: os portugueses são ruins, que os portugueses não fazem amizade, que os portugueses isso e aquilo. Mentira!
Cheguei aqui, Deus tem mostrado tudo ao contrário. Seja zeloso de boas obras, seja humilde, passe confiança, busque a Deus com fé. Para falar a verdade, eu tenho sido muito ajudada nesse país e a maioria das pessoas que me ajudou foram portugueses. Já recebi doação de comida, de roupas, de alimentos, de calçados, de brinquedos, de utensílios para o lar, tudo de portugueses. Para provar para o inimigo que tudo que ele fala é mentira. Deus tem nos exaltado nesse país e deixado o inimigo confundido e envergonhado. Quando você busca um Deus com sinceridade, todos os caminhos se abrem para você. Você já se separou ou já quis se separar? Uma pergunta bem pessoal, né? Não, nós nunca nos separamos, mas eu confesso que já passou pela minha cabeça de separar do meu esposo, sim, de abandonar meu lar, de pegar meu filho e sair de casa. Em 2016 para 2017, eu comecei a querer mudar do Brasil, a sentir muita angústia, muita tristeza de viver, né, naquele lugar. Eu não estava satisfeita com o que estava acontecendo. E eu comecei a falar de vir para Portugal, falava de Portugal dia e noite, e ali meu esposo fechou o coração e falou que não ia vir para cá. E meu esposo, com o coração endurecido, ele falou que jamais sairia do Brasil, principalmente de São Paulo, que é a terra da oportunidade, né, como muitos dizem. E aquilo entristeceu muito o meu coração. Eu pensei, já que você não quer ir, eu pensei, né, falei, vou pegar meu filho, vou pegar meu dinheiro, vou trabalhar, vou juntar o dinheiro, vou pegar meu filho, vou deixar você aqui e vou embora para Portugal. E naquele momento eu li uma frase que foi muito marcante para mim, que dizia assim: não troque o que você mais quer na vida por aquilo que você quer por um momento. Porque os momentos passam e a vida continua. E ali eu falei comigo, Tereza, o que você mais quer daqui a 10 anos? E eu respondendo, né, conversando ali, falei, o que eu mais quero é minha família unida, é meu esposo do meu lado, meu filho junto com o pai dele, crescendo junto com o pai, que minha família se multiplique, tendo mais filhos. E se eu for embora para Portugal, não vou ter nada disso, né? Meu filho vai viver longe do pai, eu vou estar em Portugal, mas será que vai valer a pena eu estar do outro lado? Será que eu vou estar feliz sem meu esposo do meu lado? E eu já vi pessoas trocar a família, abandonar o lar, abandonar o casamento, por causa de profissão, por causa de emprego, e 6 meses depois se arrepender, pois ver que aquela profissão não era a que queria, e por fim ficar sem profissão, sem emprego, sem família, sem casamento. Trocou o que mais queria no momento por aquilo que ia fazê-la feliz a vida toda. E ali eu fui buscar a palavra, saber de Deus uma resposta, porque aquele desejo que ardia dentro do meu coração de vir para Portugal, né, estava causando discussões dentro do meu lar. Eu comecei a discutir com meu esposo, né, eu não estava já sendo feliz, meu esposo não estava em comum acordo comigo, porque aquele desejo estava no meu coração. E eu fui perguntar para Deus, por que aquele desejo que me consumia dia e noite, eu deitava e acordava pensando em Portugal. Naquela noite, no culto, Deus falou assim: o desejo que está no seu coração foi eu quem coloquei. E no tempo certo eu hei de cumprir. Tenha paciência. E como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte primeiro para Deus. E você vai descobrir que viver os planos de Deus vai muito além do que você imagina. Se me perguntasse alguns anos atrás aonde eu queria estar no dia de hoje, se dependesse da minha capacidade e da minha mentalidade, nem neste país eu estaria. E para finalizar, o segredo é não olhar para trás. Não olhe para trás, siga sempre em frente, nem que seja engatinhando, rolando, se arrastando. Não volte para trás nem para pegar impulso. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, compartilhe esse vídeo com vosso amigo. E Deus te abençoe pela paciência, por estar aqui até o final.
Beijinhos grande e até breve.